Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje no Salmo 5. E nós estamos numa sequência, desde o Salmo 3, é Davi pedindo socorro ao Senhor. Então nós tivemos o Salmo 3, o Salmo 4, agora o Salmo 5 e vamos ter o Salmo 6. O Salmo 3, nós sabemos que realmente foi quando ele estava fugindo de Absalão. Os outros salmos, se também alguns comentaristas dizem que é na mesma narrativa dele ali fugindo de Absalão, como também pode ser naqueles momentos que ele estava fugindo do rei Saul, naquelas perseguições que haviam, né? E esse salmo aqui é uma oração pela manhã. É uma oração da manhã. Então, nós vamos ver o quão importante é buscar o Senhor nesse período da manhã. Nós vimos que o Salmo 4 foi uma oração ali vespertina no final do dia, ao cair da noite. E agora aqui uma oração pela manhã. E ele começa dizendo: dá ouvidos, ó Senhor, às minhas palavras. Considera os meus gemidos, e algumas Bíblias dizem assim: considera os meus pensamentos íntimos. Então, muitas vezes, até alguns pensamentos íntimos, nós não temos muita noção deles e eles se exprimem como gemidos. Eles se exprimem somente como um balbuciar. Eu não sei se vocês já passaram por essas aflições de ter apenas gemidos. Principalmente quando nós estamos com muita dor física, o que acontece? Os nossos pensamentos íntimos, a gente não consegue consultá-los adequadamente e a gente tem gemidos, né? E aqui Davi está falando, ele acordando logo pela manhã, e pela manhã a gente renova um dia, amanhece com um renovo, né? Muitas vezes para fazer coisas que a gente já se planejou. Mas veja alguém que está fugitivo, alguém que os laços familiares foram cortados, que até existe uma rebelião para matá-lo dentro da própria família, e ele ali não sabe, ele levanta e ele não sabe como o dia dele vai ser, não sabe para onde ir, para onde correr, não sabe se vai ser alvejado, e não sabe se vai ter alimento, então é todo incerto esse dia. Sabe, amados e amadas, hoje nós também vivemos nas dúvidas, nas incertezas, nada é certo. Mas nós temos que olhar somente para aquele que é a certeza. E nós vamos ver assim que os salmos geralmente começam com um pedido de lamento, de socorro. Esse salmo é um salmo de lamento, tá? E é um salmo também que une um pouquinho sobre a ter assim que o Senhor se levante contra os adversários, mas ele tem mais enfoque de um salmo de lamento. E aqui ele vai continuar falando aqui, olha, concede tua atenção ao meu clamor por socorro. Ele fala: Senhor, olha para mim, me socorre, meu rei, meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Sabe, amados e amadas, aqui ele está voltando o coração a Deus, e é isso que nós temos que fazer, voltar o coração ao Senhor. E eu quero chamar a atenção para esse salmo, que eu já conversei com muitas pessoas que amam muito os livros de salmo e gostam muito dos salmos de lamento. Só que quando você vai avaliar um pouco a característica também da pessoa, ela tem uma característica um pouco de vitimista, de que as coisas não dão certo para ela, que as pessoas muitas vezes perseguem ela, ou que a vida dela é muito difícil, ou a situação que ela vive é muito complexa e das outras pessoas é melhor. Então, ela está se colocando na parte mais de vítima. Lembra, Davi nunca se colocou como vítima. Davi aqui, ele estava num momento de grande aflição, que ele não sabia se ele ia ser morto nesse dia ou não. E não era ser morto, nessa época, eles o que? Eles maltratavam, eles realmente ali afligiam o corpo da pessoa antes de realmente matá-las, né? Então, era um momento, Davi chegou uma época a falar que ele preferia cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens, porque Deus tinha misericórdia. E aqui, o que nós vamos ver? Que Davi começa com um pedido de socorro, depois ele vai falar dos homens maus e vai falar da justiça de Deus, e ele sempre está se apoiando não na justiça dele, ele sempre está se apoiando na justiça de Deus.
Ele não está olhando para ele, nem para o caráter dele. Ele está olhando para a justiça de Deus e está olhando que Deus o estabeleceu como rei de um povo. E ele procurava ser claro e justo diante de Deus. Inclusive, é uma coisa tão grandiosa que nós vemos aqui também que Davi teve seus erros. E o Senhor ali não repreendeu Davi por isso. Então, amados e amadas, vamos ler esses salmos, vamos meditar nesses salmos, não numa posição de vítima, mas numa posição como filhas amadas, filhos amados de Deus, a qual nos foi dado o Espírito Santo, a qual nós fomos selados pelo Espírito. Então hoje, todas as nossas aflições é para ser levado ao Senhor. Sabemos que nesse mundo temos aflição. Inclusive hoje, ao meditar nesse salmo, eu estava aqui com uma crise de coluna enorme, muito assim, triste por essa crise de coluna, essas dores. E aí eu falei, Senhor, aí o Senhor falou, continua, continua. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês, porque eu não vou ficar olhando para minha crise de coluna, para minha dor no físico. Eu sei que por um leve momento eu ainda estou num corpo que ele ainda tem várias consequências da morte, várias consequências de eu não ter sabido lidar bem com o meu corpo há anos atrás, não ter sabido lidar bem com as minhas emoções. Porque várias coisas que eu tenho hoje no corpo, eu tenho certeza que vem da minha falta de discernimento, de ter lidado com o meu corpo, com a minha emoção. Mas tudo tem o seu tempo e o Senhor hoje me fala por meio disso. Então, amados e amadas, não vamos olhar tanto para as situações externas, mas vamos olhar para aquele Deus que habita em nós. Vamos pedir socorro a Ele e suplicar a Ele. E aqui fala logo pela manhã, sabe? Ele eleva a voz ao Senhor, nem que seja foi a voz de lamento, mas ele eleva a voz para o Senhor. Logo cedo ele apresenta o sacrifício. Nesse tempo aqui, o sacrifício era ir no templo, era muitas vezes aqui. Essa palavra do sacrifício tem a ver com o sacerdote. É a mesma palavra do hebraico que o sacerdote apresentava o sacrifício logo pela manhã, o holocausto. E hoje a palavra do Senhor diz para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque dessa forma nós vamos experimentar a boa vontade de Deus. E amadas, muitas vezes a gente pensa que esse versículo está se referindo aí à casa de Deus, aí a igreja. Lembra, nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós estamos juntos com os santos, nós somos assembleias dos chamados para fora, sim. E ali nós temos que ter comunhão com os santos. Mas veja, esse culto racional, ele é diário na nossa vida. Ele é diário e ele o que culmina quando a gente estamos todos juntos. Mas essa apresentação é diária. Por que racional? Porque eu vou ali realmente, literalmente na presença do Senhor. Mas o que mais o Senhor trabalha é nas nossas emoções. Aqui, Davi, no Salmo 4, ele estava em angústia. No Salmo 5, ele já está desesperado. Já mudou, ele já não está mais em angústia, aquela angústia aumentou. Lembra que eu falei que muitas vezes a gente ora pedindo algo e parece que aquilo aumenta, mas é porque o Senhor quer nos tratar naquela dor específica. E nós vamos ver uma grande coisa que Davi sempre faz em seus salmos, ele faz da sua dor adoração. Veja, na palavra adoração, lá no meio da palavra adoração tem a palavra dor. Então nós temos que fazer da nossa dor adoração. De que forma? Levar o nosso lamento, o nosso socorro, a nossa angústia, o nosso desespero ao Senhor, levar a Ele e proclamar que Ele realmente é o fiel, Ele realmente é a justiça, Ele realmente é nosso escudo, o nosso braço forte, e começar a declarar não as nossas misérias, mas declarar quem Deus é. Se eu fico declarando as minhas misérias, tadinha de mim, coitadinha de mim, eu vou ficar conformada a esse mundo, eu vou ficar conformada ao vitimismo e ao coitadismo, mas o Senhor deseja que todo dia nós olhemos para Ele e não para nós, e quando nós olhamos para Ele, a força vem, a saúde vem,
a alegria vem. Veja só, Davi aqui falando que logo pela manhã ele aqui eleva aqui a sua voz ao Senhor, oferece o sacrifício ali. Então você vê que antes de deitar, ele estava tendo comunhão com Deus. E agora, ao levantar, ele tem comunhão com Deus. E agora, a partir do versículo 6, ele vai falar sobre os inimigos, essas pessoas que estão vindo para matá-lo, né? Ele fala: destrói os mentirosos, os que têm sede de sangue, os fraudulentos são abomináveis a ti. Eu sei, Senhor, porque eles são mentirosos, eles estão levantando calúnia. Quanto a mim, graças à tua grande misericórdia. Quanto a mim, não é que eu sou maravilhosamente maravilhoso. Não, quanto a mim, graças à tua grande misericórdia. Misericórdia, amados, é amor fiel eternamente. A tradução no hebraico é amor fiel eternamente. E aqui continua dizendo o versículo 7. Poderei entrar eu na tua casa e me prostrarei diante ao teu sagrado templo, como reverência à adoração. Olha, ele está falando, quanto a mim, a tua grande misericórdia me faz entrar no teu templo, me faz te adorar. Olha só, pela grande misericórdia do Senhor, Jesus veio e quando ele morreu, a carne de Cristo foi rasgada na cruz, foi rasgado também o quê? O véu que separava o santo lugar dos santos, nos dando permissão hoje de entrarmos todas na presença de Deus. Então agora, minha amada, meu amado, entre na presença de Deus com o seu lamento e entre com a sua adoração. E aqui ele diz, nessa adoração ao Senhor, conduze-me, ó Senhor, na tua justiça, não é na minha justiça. Não é nos meus pensamentos, não é naquilo que eu acho certo, não é naquilo que eu acredito que tenha que ser feito. Conduze-me, ó Deus, na tua justiça. Tá? Porque devido àqueles que me espreitam, aplane na minha frente o meu caminho. Quer dizer, Senhor, me conduza na tua justiça para que aqueles que me espreitam, que estão andando atrás de mim, eu não entre em desavença com eles. Eu não vou lá, porque veja só, mesmo com Saul ou com Absalão, que era seu filho, Davi poderia ter investido o seu exército no início de tudo e ter agido contra Absalão. Davi também teve a oportunidade de agir contra Saul, mas Davi esteve na justiça de Deus. Ele não ia levantar a mão sobre o seu filho, ele também não ia levantar a mão sobre Saul. Então aqui ele fala, aplane na minha frente o meu caminho, dirige-me, Senhor, para que eu entre na sua justiça e não na minha raiva, não na minha indignação, tá? Na boca deles não há palavra sincera. Eles mentem, as suas mentes tramam continuamente o mal, as suas gargantas são como túmulo aberto e as suas línguas seduzem e enganam. Por isso, Senhor, me conduze na tua justiça, porque quando eu olho para tudo isso, eu fico indignado e eu digo até no meu coração, concedas, ó Deus, caiam eles em suas próprias tramas, expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelam contra ti. Olha, Davi está dizendo que eles não estão se rebelando contra ele. Está dizendo que eles estão se rebelando contra Deus. Porque Davi tinha plena ciência que quem tinha estabelecido Davi como rei tinha sido Deus. Por isso que quando o Senhor Jesus está na cruz, fala, Senhor, perdoa-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem, porque eles estavam ofendendo a Deus. Ofendendo a Cristo, mas estavam ofendendo a Deus. Você vê que não tem aí mimimi, que não tem assim só ele buscando, só a parte íntima dele. Ah, Senhor, puxa, você vê, Senhor, meu filho fazendo isso comigo. Senhor, olha, como já se viu, eu um dia, Senhor, fui perseguido por Saul, como minha vida foi difícil, agora, Senhor, é perseguido pelo meu filho Absalão, todo o povo se revoltou contra mim, ah, Senhor, tadinho de mim, ai, coitadinho de mim. A gente não vê essa forma de orar, a gente vê uma forma de orar onde o centro é Deus e o centro não é Davi.
Enquanto nós estivermos no centro, Deus não pode se manifestar na sua intensidade máxima na nossa vida. Enquanto a gente se posicionar como autoridade em alguma coisa, nós não podemos confiar plenamente em Deus. Ó Senhor Jesus, mas olha como termina depois esse capítulo. Olha como já no início ele está falando dos gemidos, do socorro, e aqui no final ele diz assim: mas alegre-se todos os que em ti colocam a sua fé. Amadas e amados, alegrem-se. Vocês colocam a sua fé em Deus. Vamos todo dia exercitar, colocar a nossa fé no Senhor. Vamos cantar de felicidade para sempre. A nossa felicidade não é segundo o que os nossos olhos veem, nem o que as nossas mãos tocam, nem as dores que o nosso corpo tem. Não é isso a nossa felicidade. A nossa felicidade transcende todas essas coisas. Tá? Estende sobre eles a tua proteção. O Senhor estende. Aqui ele está falando, aqui esse estender, ele está falando daquele escudo, porque havia um escudo pequeno e havia um escudo que os soldados usavam que tampava todo o corpo. E eles, aqui é o mesmo nome que ele dá, estende sobre nós a tua proteção, esse escudo que nos tampa o corpo inteiro, e vamos rejubilar em ti os que amam o teu nome. Amada, você ama o nome do Senhor? Você ama? Eu amo. Diga, eu amo meu Senhor. Eu amo o nome do meu Senhor. Ele é meu escudo. Ele é a minha proteção. Eu me alegro nele. Eu canto de felicidade não pelo que eu tenho, pelo que eu sou, e nem muito menos pelo que eu sinto, nem pelo que acontece na minha vida, nem pelo que acontece na vida dos meus familiares, nem pelo que acontece no Brasil, nem pelo que acontece no mundo. Eu amo porque eu sou imagem e semelhança de Deus, porque eu tenho uma conexão íntima com Ele, porque dentro de mim arde e queima o Espírito Santo, porque nós temos o DNA de Deus, nós estamos ligadas e conectadas a Ele. É esse o nosso coração de amor, é esse o nosso coração de fé, é esse o nosso coração que nós somos protegidos. Nós não somos vítimas. Nós somos aqui filhos e filhas amadas de Deus, a cada dia sendo mais conformados à sua imagem e semelhança. Nós não vivemos de sofrimento em sofrimento, nós vivemos de glória em glória, porque nós recebemos cada momento a revelação de quem Cristo é em nós. Então vamos tomar posse a cada dia. Em verdade, Senhor, tu abençoa, o versículo 12. Em verdade, Senhor, tu abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. É esse escudo que pega todo o corpo e ele vai nos cercar de benevolência. Amados, vamos cultivar em nós olhos bons. Olhos bons não ficam olhando para os vitimismos. Olhos bons ficam olhando e contemplando as pequenas coisas boas. Saiba que uma das grandes formas de nós termos esse escudo em volta de nós é a gratidão. A gratidão é um grande escudo de agradecer detalhe por detalhe. E gratidão é uma prática como se fosse um treinamento, uma musculação até criarmos músculos sadios. Então comece todo dia, escreva 10 gratidões por dia. Escreva. Você vai ver a mudança de mentalidade, você vai ver seus sentimentos mudando, você vai ver seu coração se regozijando na presença de Deus. Mesmo que tudo em volta esteja conturbado, você vai se sentir como uma chama acesa. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.